Olá, boa noite, Valdete. Boa noite também, meu amigo Silvano. Boa noite, Heloísa Caetano. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Marilza. Boa noite também, Lídia. Seja bem-vinda. Adriana Dantas e Andréia Dantas. Boa noite para vocês. Boa noite também, Adriana Alvarenga. Olá, Wagner. Boa noite. Boa noite, Tuca e Paulo Henrique. Olá, Luciene Naves, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Anitta e Clarindo, sejam muito bem-vindos. Valdete, Wagner, espero que o seu irmão esteja melhor. Mais uma vez, que as nossas orações e preces cheguem até ele. Olá, Luísa Nalim, boa noite. Boa noite, Rodinei, seja muito bem-vindo. Olá também, seu Luiz Alberto, a gratidão é sempre nossa, seu Luiz. Lidiane Patrícia, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer imenso contar com essa participação de todos vocês, com essas energias que vocês emanam, com essa vibração, com essas orações. Senhor Antônio Pazotto, boa noite para o senhor, para a Isabela, sejam muito bem-vindos. Edna Bueno, boa noite também, José Ricardo. Olá, Vânia, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Marinha, boa noite. Olá, Selma, boa noite também para você. Leida Genari, irmã da Lídia, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Eveline, Roberta e Gabi. Leopoldina, a gratidão é sempre nossa, seja muito bem-vinda. Olá, Ana Cristina. É sempre bom você estar aqui junto, participando, Ana. Eu vejo que você assiste depois, mas assim, essa energia do momento, essa vibração, com certeza ela é fantástica. Renato Leite, boa noite, Renato. Seja muito bem-vindo a esse nosso programa. Não sei se você já teve a oportunidade de nos acompanhar e ver outras vezes, mas será um prazer tê-lo aqui conosco, nesses momentos que nós utilizamos para fazer a reflexão, para estudar um pouquinho, relembrar, alguns ensinamentos, e sempre que a gente fala aqui, livre de preconceitos acima de tudo. Olá, Salete e Márcio, boa noite, sejam bem-vindos. Heloísa, a gente vai sim nessas nossas orações, o pessoal já está vendo aí, lembrando da sua filha, da Maria Clara, Marcelo Moraes, que é o nosso prefeito aqui, que foi internado hoje. A gente espera que realmente dê tudo certo. Maria das Graças, boa noite, seja bem-vinda. Opa, não podemos descuidar muito aqui do nosso horário, né? Olá, Dona Luzia, boa noite também para a senhora, seja muito bem-vinda. Valéria Aparecida da Silva, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Ok. Ai, que bom, Wagner, que bom. Que bom que ele está melhor. Isso, continuemos com as nossas preces, Marinha, a ele, a todas as autoridades, né? E aos profissionais da saúde. Como sempre, a gente não... Às vezes a gente começa a citar aqui os nomes e assim, a gente acaba esquecendo, então, que vocês aí, no pensamento de vocês, com os sentimentos de vocês, levem a todas as pessoas que vocês souberem que estão necessitando essas vibrações. E só de nós pensarmos, a gente já falou, o pensamento, ele já vai exercer esta condução das nossas vibrações. E a espiritualidade não falha jamais. Eu gostaria, inclusive, de, nesses instantes, alertar a todos vocês. Nós até falamos um pouquinho disso naquele vídeo que eu gravei em agradecimento a todos pelas orações. Boa noite, Exília, boa noite também a Daí, boa noite, Leda, olá, Marcileia, Carl Lucas, sejam todos bem-vindos. Eu estava falando um pouquinho, nessas nossas orações, gente, e vibrações, a gente emite para todas as pessoas, mas não se esqueçam nesses seus, vamos assim dizer, contatos espirituais ou nessas orientações, nessas vibrações,
Porque nós não somente emitimos essas energias e vibrações, mas nós também temos a oportunidade de nos encontrarmos espiritualmente com essas pessoas, sobretudo no momento do nosso desprendimento. E eu gostaria de pedir para que vocês, tendo essa oportunidade de conversar com esses pacientes espiritualmente, peçam a eles para que eles aceitem a situação. A gente tem percebido que muitas pessoas, e eu falo isso porque, em especial no dia de hoje, conversando com uma enfermeira, ela mesma disse que ela tem um conhecido que está numa situação delicada, mas espiritualmente ele se entregou e ele não está querendo lutar. Então, é importante, nós emitimos as nossas vibrações, mas as pessoas precisam aceitar e, sobretudo, lutar. Então, tendo a oportunidade de conversar espiritualmente com essas pessoas, não deixem de pedir para que elas abram o seu coração e a sua mente e recebam, sem nenhum tipo de preconceito, todas essas energias e vibrações. É o que nós precisamos. Boa noite, nosso amigo também, Claudio Ono, Eliane e Arielle, sejam bem-vindos. Boa noite aqui para Celeida, Márcia, Cirilo e o Paulo, sejam bem-vindos aos compartilhamentos da Marcileia. Bom, nós até já conversamos um pouquinho, mas eu acho que foi importante para que a gente melhore, para que nós ampliemos o alcance dessas energias, dessas orações e dessas vibrações. Boa noite também, Leívia, seja muito bem-vinda. Um abraço para todos vocês aí. Que nós possamos então agora nesse instante, olá Natália, boa noite, seja bem-vinda. Que nós possamos então agora nesse instante, com os nossos pensamentos elevados ao nosso Mestre amado e querido Jesus, lembremos que Jesus, durante a sua passagem aqui na Terra, curou muitos, conversou com inúmeras, milhares de pessoas, teve a oportunidade de ser um intermediário, vamos assim dizer, de determinados, entre aspas, milagres, ou seja, não derrogação de leis naturais, mas algo que as pessoas e a sociedade desconhecia e que chamou a atenção de muitos. Sim, Jesus despertou determinadas pessoas que estavam, sobretudo, dormindo num sono que poderia levá-los à morte, sobretudo se fossem enterradas daquela forma. Jesus teve a oportunidade de ensinar não somente para a mulher adúltera, mas para todos aqueles que queriam apedrejá-la, que todos nós temos os nossos pecados, temos os nossos erros e as nossas falhas. Jesus ensinou para Maria Madalena o que significa o verdadeiro amor. Assim como muitos escribas e fariseus tiveram a oportunidade de ouvir advertências sobre a própria hipocrisia, e em especial, que Deus é Espírito e que em Espírito e verdade é que deve ser adorado. Ou seja, Jesus espalhou o bem e a consolação, mas sobretudo trazendo-nos a verdade. Que nós possamos, com a lembrança deste Mestre incomparável nesses instantes, vibrar, para que nós, inicialmente, para que o nosso próprio lar, para que os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos, para que as pessoas a quem estamos direcionando as nossas orações, que nós possamos, com o pensamento voltado ao Cristo, fazer com que esta luz ilumine e aqueça a todos, envolvendo-nos e envolvendo o nosso próprio planeta, para que, com resignação, continuemos a nossa caminhada, continuemos a nossa trajetória, a fim de atingirmos a felicidade e a própria perfeição. Que o coração de todos vocês se encham de paz, de alegria, de equilíbrio e, é claro, sintonia com o Criador através dessa espiritualidade maravilhosa. Que assim seja. Ai, como é bom a gente, elevar o nosso pensamento, conversar com Deus, com Jesus, com a própria espiritualidade,
Boa noite, Aninha e Adriano. Olá, Adriana Valério, seja bem-vindas. Fabianas, Dove Caldas, Vivi. Boa noite, Elaine Oliveira. Juscelia, boa noite, seja bem-vinda. Ilenice, Rosane Junqueira, boa noite a todos vocês. Vamos então dar sequência aqui às nossas reflexões. Olá, José Luiz Spinelli, boa noite. E espero que hoje consiga dar certinho, né, o sinal para que vocês consigam nos acompanhar nessas reflexões sem nenhum tipo de travamento ou interrupções. Que Jesus abençoe a todos. Gente, hoje é sexta-feira, é dia de nós darmos a sequência naquela nossa leitura do livro dos médiuns. Rita Caparelli, boa noite, seja muito bem-vinda. E nós estamos trabalhando, ou melhor, nós estamos lendo aquele capítulo onde Kardec vai falar da distinção, da necessidade de identificação dos espíritos que nos trazem comunicações, e como eu disse, comunicações essas das mais diversas possíveis. Inclusive, muitas dessas comunicações nós as recebemos no aconchego do nosso lar, através de uma inspiração, através de sabe aqueles momentos que parece que nós estamos conversando sozinhos dentro de casa, a gente fala e nós mesmos respondemos. Muitas das vezes nós estamos ali naquele instante captando mensagens da própria espiritualidade. Então é interessante e importante nós identificarmos esses espíritos, principalmente para quê? Principalmente para que nós consigamos captar ou extrair a essência da mensagem. E a gente já aprendeu, como com o próprio Cristo, que pelos frutos conhece-se a árvore. Então, nós estamos vendo nesse capítulo dos médiuns, e principalmente de uma forma, fazendo uma leitura um pouco mais ampla, dessa necessidade de identificação. E a gente começou, Kardec chama a nossa atenção, porque muitos de nós nos preocupamos nessa identificação com nomes. E a gente vai perceber que os nomes, eles não são tão importantes, até mesmo porque cada espírito, em cada existência, esteve com um nome diferente. E a gente vai ver, não sei se a gente consegue ver hoje, mas provavelmente não, mas Kardec vai depois, nas perguntas que foram feitas para os espíritos, continuar esses esclarecimentos. Então, assim, pode até parecer um pouco repetitivo para vocês esses temas que nós estaremos vendo aqui hoje. Mas, repito, nós estamos fazendo uma leitura do livro. Muitas coisas que Kardec comentou, agora ele estabeleceu, a partir deste item 267, uma espécie de resumo com cerca de 26 itens ou tópicos que ele vai abordar essas questões relacionadas que nós mencionamos aqui, com esse processo de identificação, da distinção entre bons e maus. Então a gente vai fazer a leitura desses tópicos, comentários quando necessário, e depois, mais adiante, nós vamos ver também as perguntas que Kardec fez e as respostas do espírito de Erasto, um dos espíritos que auxiliaram neste processo da codificação da doutrina espírita, ok? Então, é só mesmo que nós estamos fazendo a leitura, eu não vou pular partes, para que a gente assimile bem todo este processo de identificação e o próprio modo de distinção entre bons e maus, o que serve também para a gente fazer uma autoanálise dos nossos próprios comportamentos, dos nossos sentimentos, né? Uma análise dos nossos pensamentos. Então tudo isso eu reputo inclusive importante. E muitas das vezes a gente acaba deixando passar despercebido. Ah, mas eu já li isso aqui, eu não vou ficar repetindo essa leitura não. Mas é bom nós fixarmos bem. Então, vamos ver esses 26 tópicos. Boa noite, Cláudia Fernandes, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Joana Camargo, Cecília e Reinaldo. Boa noite para vocês. O primeiro tópico e que ele coloca, ele vai exatamente dizer que apenas o bom senso é que será capaz de avaliar ou ia nos ajudar a identificar o valor
dos bons espíritos. Ou seja, gente, Kardec foi chamado, inclusive pelo próprio Camille Flammarion, que fez aquele discurso lá no seu túmulo, de bom senso encarnado. Então uma das coisas que ele mais vai nos cobrar é exatamente o bom senso. E bom senso é algo muito pessoal e íntimo. Veja o porquê que muitos de nós adoramos essa doutrina espírita. Ela não nos impõe, ou os princípios que nós aprendemos com ela, não nos impõe nada. Apenas então somente que nós utilizemos do bom senso. E o bom senso é nada mais, nada menos do que a utilização da própria razão. A razão, ela vai se casar principalmente com a moral, sobretudo naquela época em que foi codificada a doutrina espírita, porque o nosso planeta, ou a história moral do nosso planeta, estava vindo de um processo, ela interrompeu aquele processo, ou o principal processo, começou-se a estabelecer um outro, e a doutrina espírita surgiu exatamente para servir de equilíbrio neste processo. Ô Joana, tenha certeza que as nossas orações vai chegar também com certeza absoluta até você e o seu marido, e vocês vão se sentir muito mais fortalecidos. Então, veja, nós estávamos naquela oportunidade, principalmente com movimentos sociais, Revolução Francesa, o Iluminismo, a Revolução norte-americana e vários outros movimentos, eles interromperam justamente com aquele processo que a igreja vinha dominando completamente a história moral e, por que não, a própria mente da sociedade. Boa noite, Jossanã, seja bem-vinda. Então, precisava se interromper com aquilo para quê? Para que a mente humana pudesse, nesse processo de conscientização, se libertar, porque até então nós vivíamos sob o domínio e o jugo da própria igreja. E eles comandavam, eles que nós dizemos, os homens. Não é erro ou equívocos do cristianismo, mas dos homens que estavam exatamente conduzindo. E quando quebrou-se esse paradigma, quando buscamos essa libertação, veio automaticamente o materialismo. Ou seja, sabe aquele ditado 8 ou 80? É mais ou menos assim. Então nós rompemos com esse espiritualismo trazido pela igreja e implantamos no nosso planeta o materialismo. Então surgiu exatamente o espiritismo para estabelecer este meio termo. Tanto assim é que naquele período os filósofos já se preocupavam com isso, e inclusive nas universidades, em todas, até mesmo aqui no Brasil, naquela oportunidade, estavam desenvolvendo ou criaram uma disciplina chamada de espiritualismo racional. Ou seja, nós não podemos ficar com 8 ou 80. Espera aí, materialismo? Não. Por quê? Porque ele não vai ajudar nessa evolução moral da sociedade. Da mesma forma, o catolicismo, da forma como ele estava sendo desenvolvido. Por quê? Porque eu não posso entender e buscar uma evolução moral com determinados conceitos equivocados da própria divindade. Daquela noção de castigo, da possibilidade de comprar, vamos assim dizer, um terreno nos céus, dentre outras coisas. Então surgiu este espiritualismo racional, exatamente onde muitos filósofos, e a gente vai lembrar de Immanuel Kant, que tem uma palestra do Raul Teixeira fantástica, que ele vai falar sobre isso, que ele estabeleceu esta moral advinda da própria razão ou do cumprimento de um dever. Tanto é que vocês podem ver, nós temos inclusive um título no Evangelho segundo o Espiritismo que chama O Dever. O dever é o mais belo laurel da razão. Kardec traz ali no seu texto. Então, quando a gente está falando de bom senso nesse tópico, nós estamos exatamente querendo dizer que precisamos trabalhar com a nossa própria razão e automaticamente nós vamos desenvolver a nossa moral. Olha para vocês verem que interessante. O cumprimento do nosso dever vai consequentemente nos conduzir a uma moral mais elevada, tá? Então, o bom senso acima de tudo.
Depois, no segundo tópico, o codificador vai dizer que a gente deve sempre observar a linguagem que os espíritos utilizam. Por quê? Porque a linguagem, ela vai traduzir pelo menos parte daquilo que nós temos no nosso próprio coração, os sentimentos. Sabe aquela frase de Jesus que a gente gosta sempre de citar aqui? Boa noite, Flávio Gava, seja muito bem-vindo. Aquela frase, olá Emerson, boa noite. Sabe aquela frase de Jesus que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Pois é, nós já vimos com Kardec que a linguagem, ela nos ajuda a estabelecer a característica do espírito. As palavras, elas trazem consigo esses sentimentos. Então, prestem atenção, mas não prestem atenção no início do texto, ou lá no fim, ou no meio. Leiam o texto por inteiro. Por quê? Porque nos itens seguintes, Kardec ainda vai falar, gente, os espíritos superiores, os bons espíritos, e aqui eu estou falando bons, que são aqueles que estão na segunda ordem, os bons espíritos, eles não se traem. Então, se o texto começou lá de cima, tudo certinho, vocês podem ler ele inteirinho, que não vai ter nenhum tipo de palavra ou expressões chulas. Por quê? Porque não existe, eles não se traem, não existe essa contradição no seu texto, tá? Então prestem bastante atenção na linguagem, e de espírito bom não vai vir coisas ruins, e de espíritos ruins não virá coisas boas. Ah, mas tem alguns espíritos que a gente até percebe, mas é um texto que tem 100 palavras boas e só tem uma ruim. Será que... Cuidado, por quê? Porque a gente já falou e já estudamos um pouco dos espíritos pseudo-sábios. Eles vão utilizar uma certa linguagem para tentar enganar, mas eles vão se trair em algum momento. Por isso que a gente falou lá no início, Kardec diz, use o bom senso. E principalmente porque, gente, se vocês questionarem o espírito sobre determinada mensagem, se ele for bom, ele não vai ficar bravo com vocês. E geralmente a gente tem essa mania, né? Não, eu não posso porque o espírito... Não, mas se ele for um espírito bom, ele não vai ficar bravo contigo. Muito pelo contrário. Tá? Agora, já os espíritos ruins, eles ainda vão chegar. Mas peraí, vocês estão me questionando? Vocês acham que eu não sei o que eu estou falando? E aí, né? Eles vão se trair, mais uma vez, pela sua própria linguagem. Ok? Boa noite, Helena Coelho. Seja muito bem-vinda. Depois, o próximo item, Kardec vai dizer que os espíritos superiores, que sempre utilizam não somente uma linguagem nobre, mas eles também vão vibrar de uma forma muito mais, como é que nós podemos dizer, muito mais gostosa, muito mais leve, muito mais suave. Gente, é fácil quando vocês estiverem recebendo qualquer tipo de comunicação desse, e eu falo em todos os sentidos. Às vezes vocês estão dentro de casa sozinhos, vem aqueles pensamentos, é só vocês pararem, peraí, deixa eu ligar a minha antena e captar esta energia, para vocês saberem se é uma energia boa ou se é uma energia não tão boa assim. Por quê? Porque os espíritos vulgares, eles são sempre revestidos de paixões. E as paixões muito mais nos aproximam da nossa materialidade do que da nossa espiritualidade. É aquilo que eu falei para vocês, a gente conversou um pouquinho sobre o método das 5 fases, que geralmente nós devemos utilizar no desenvolvimento mediúnico em determinadas casas espíritas. Aquele método das 5 fases vai nos ajudar a perceber, tanto é que a primeira fase chama-se percepção de fluidos, a perceber os fluidos que se aproximam para nós identificarmos depois que tipo de espírito, porque a sua vibração ela vai chegar antes. Então, os espíritos bons, os espíritos superiores, têm uma vibração muito mais elevada, assim como a sua própria linguagem. E Kardec continua falando, não deixem de analisar, não deixem de passar pelo crivo da razão e da própria lógica. Aquilo que eu falei, nós já também lembramos, e faço questão de repetir, que Emmanuel falou, compare sempre. Chico,
Se alguma vez eu disser alguma coisa contra Jesus ou Kardec, esqueça o que eu falei e fique com Jesus e Kardec. Então é interessante nós sempre buscarmos também passar isso pelo crivo da razão e da lógica, e é claro, em cima de tudo aquilo que nós já estudamos, sobretudo através de Jesus. Mas espera aí, esse seria um comportamento caridoso? Seria o comportamento correto, adequado? Tá? Aí a gente ainda falou, eu vou fazer a questão de repetir por conta dessa próprio resumo que Kardec fez, daquele médium que chegou a receber mensagens do Espírito de verdade, que foram utilizadas pelo codificador na obra, e depois, na sequência, Kardec percebeu que tinha algumas mensagens assinadas pelo Espírito de verdade, mas que tinha palavras ali que não condiziam com a natureza daquele Espírito. Aí ele refutou: isso aqui eu não posso colocar. E, para aqueles que depois conhecem e quiserem aprofundar um pouco mais na história, esse médium ficou chateado e depois acabou virando um dos inimigos da doutrina. Posso abrir aqui um parênteses? Esse é um problema, gente, que nós enfrentamos, e por isso que lá no início do livro dos médiuns a gente falou que quando Kardec traz os tipos de espíritas. E os espíritas exaltados, eles são muitas das vezes um problema para a própria doutrina. Por quê? Porque a espiritualidade inferior tentou destruir a doutrina de tudo quanto é jeito, e principalmente sempre trazendo os meios de destruição, os instrumentos de fora para dentro. E aí eles perceberam que não conseguiriam vencer. E o que eles fizeram? Começaram a tentar destruir a doutrina de dentro para fora. E infelizmente isso é muito comum. A Valdete ainda usou uma palavra perfeita: melindres. Você coloca determinados melindres na mente de determinados médios, eles vão gerar uma divisão tremenda, uma divisão enorme, e a gente deve evitar. E aí o que eu estou falando geralmente é para nós, em particular. Nós devemos evitar esse tipo de melindre. Por isso que eu já começo sempre falando: eliminemos os preconceitos da nossa vida, passemos tudo pelo crivo da própria razão, e assim nós vamos buscando o nosso próprio crescimento, o nosso aprendizado, os conhecimentos que a gente precisa adquirir, sem melindrar os outros, sem brigar com os outros. Nós não temos que brigar, nós temos que desenvolver a nossa convicção. Claro, nós temos que nos convencermos dos ensinamentos do Cristo, acima de tudo, ponto. E você, convencido dos ensinamentos do Cristo, não se preocupe, principalmente em tentando convencer as pessoas com palavras. Faça como Emmanuel ou como o próprio Francisco de Assis, e de pregar o Evangelho. Se necessário, utilize palavras. As palavras até convencem, Emmanuel agora, os exemplos arrastam. Pronto, é disso que nós precisamos. Ok? Uma outra coisa que Kardec chama atenção, e isso aqui é muito comum, e eu também chamo a atenção de vocês, principalmente aquelas pessoas que têm mais contatos com espíritas. Repito, eu sei que tem várias pessoas aqui que não são espíritas e nem por isso precisam ficar preocupados. Mas vejam, Kardec fala que os espíritos levianos, eles têm aquela preocupação em não somente chamar a atenção, mas impressionar determinados médiuns. Então, os espíritos levianos é que estão preocupados com, por exemplo, previsões do futuro, em especial de fatos materiais. Espíritos superiores não se preocupam com isso, até mesmo porque existe a liberdade, o livre-arbítrio. Nós podemos mudar. Qual que é uma das frases famosas do Chico? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e programar um novo fim. Então, espíritos bons, espíritos superiores, não estão preocupados com o futuro, falar sobre o futuro, prever o futuro. Nós vimos no início do estudo da Gênese, a questão do tempo e do espaço são relativas. Princípio da própria relatividade. Relativas a essa nossa condição de encarnado.
Desencarnado? Não. Espíritos, na sua essência, não tem essa preocupação com o tempo, com o espaço. Então, Kardec chama atenção para isso. Espíritos bons, espíritos superiores, eles não fazem esse tipo de coisa, esse tipo de previsão, tá? Muito menos com datas. Assim, eles podem te alertar sobre alguma coisa que você precisa tomar cuidado. Isso é um alerta, mas não é uma previsão no futuro vai acontecer. Não. Até mesmo porque a gente sabe que só Deus poderia prever o futuro, como o próprio Cristo disse, e a gente vai aprender na última parte do livro A Gênese, quando vamos falar das predições de Jesus. Sim, com certeza vai ser bem interessante, né? Boa noite, Joana de Oliveira, boa noite também, Rose, sejam bem-vindos. Então, cuidado, espíritos estão falando de previsões do futuro, tomem cuidado, analisem, passem pelo crivo da razão. Será que foi um espírito superior e bom que disse aquilo? Eles estão autorizados a dizer ou falar alguma coisa? Eles estão autorizados a alterar o livre-arbítrio da sociedade ou de alguém? Cuidado, isso, gente, o que eu estou falando não são palavras minhas. Eu estou fazendo a leitura, estudo com vocês desses trechos que está no Kardec. Item 267 do Livro dos Médiuns, especificamente no item 8, ele vai falar dessa questão. Na sequência, Kardec vai dizer ainda com relação a essa própria linguagem, que os espíritos superiores, eles se exprimem de uma forma muito mais simples. Eles não têm preocupação com aquela linguagem em ser prolixo. Não, são coisas simples. Peguem, por exemplo, a gente vê Jesus, ele utilizava palavras simples e diretas. Ora, todo mundo querendo julgar a mulher adúltera. Estavam com já as pedras nas mãos, julgar e condenar. E já aplicar a pena. Se fosse um juiz normal, o juiz ia pegar e ia fazer uma sentença de não sei quantas páginas. O que Jesus fez? Gente, ficou ali escrevendo na areia enquanto eles estavam falando. E de repente, quando ele foi, vocês querem? Então deixa eu falar. Aquele que tivesse em pecado atire. Então veja, ele foi muito simples e direto. Os espíritos superiores, os bons espíritos são assim. Tá? Então Kardec chama atenção para isso. Cuidado, tá? De novo, passe pelo crivo da razão. Será que esse ou essa mensagem vem de um espírito bom, de um espírito superior? Se fosse Jesus, o que ele diria? Como que ele diria? O que já está escrito, pelo menos que é atribuído a ele? Interessante, né? Depois, na sequência, ele vai dizer aqui sobre determinadas formas como os espíritos superiores se dirigem às pessoas. Gente, espírito superior, eles respeitam a sua liberdade. Então, eles não impõem nada. Eles te aconselham. Claro. Se você é livre, eu preciso respeitar a sua liberdade. Mesmo que aquilo vá te destruir. O máximo que eu posso fazer é te aconselhar. Por isso que Emmanuel diz, olha, as palavras podem até convencer. Podem. Por quê? Porque cada um se convence por si só. Ninguém é capaz de mudar a nossa cabeça. E vou dizer para vocês, nem Deus faz isso. Deus não se preocupa em querer mudar, senão ele no instalar de Deus faria todo mundo perfeito. Então, nós temos que ter a opção de escolher o caminho. Espíritos superiores nas suas mensagens, eles não vão impor nada para vocês. Eles vão aconselhar. Boa noite, Gilberto, seja muito bem-vindo. Então, eles vão te aconselhar. Enquanto que espíritos mais avançados, mais inferiores, muitas das vezes eles vão impor. Eles vão falar algumas coisas ali para vocês. Eles vão tentar convencer vocês que vocês têm que seguir aquilo. Então, mais uma vez, Kardec fala, usa a razão. Se estão falando dessa forma, aí você questiona,
Será que é um bom espírito que está falando assim? É a linguagem típica deles? Jesus veio aqui no planeta, Jesus tinha aquilo que a gente estudou no livro dos Espíritos, aquela autoridade moral irresistível. E eu pergunto, Jesus determinava alguma coisa para alguém? No máximo que nós vimos, né, porque alguém vai falar assim, Edson, mas eu já vi. Sim, Jesus poderia ter, em algumas situações, determinado que espíritos se afastassem das vítimas dos obsediados. Foi a única coisa que Jesus pegou e utilizou da sua autoridade para quê? Para libertar alguém. Só. Por quê? Porque eles estavam interferindo na vida dos outros. Caso contrário, Jesus não determinou. Tanto é que nas curas, e naquelas curas que ele trabalhava a questão moral, ele dizia, tua fé te curou, vá e não peques mais. Só isso. Foi um conselho. Não foi uma determinação, olha, você tem agora que me seguir, ficar aqui do meu lado para você. Não. Vá e não peques mais. Olha para vocês verem a diferença de espíritos avançados com espíritos mais inferiorizados. Depois, na sequência, no item 11, salvo engano, até a Valdete colocou aqui o tópico 10, eu preciso até ver que às vezes eu acabo resumindo aqui 1 ou 2 tópicos, então vocês me desculpem, mas na sequência, então eu vou até parar de falar tópico. Kardec vai dizer e vai nos orientar, por exemplo, que os bons espíritos, gente, quando eles vão se dirigir a nós, eles também se dirigem de uma forma simples e principalmente, eles não vão exaltar o nosso próprio orgulho e muito menos a nossa vaidade. Tenho certeza que os espíritos bons não vão ficar, como diz Kardec, né, rasgando elogios para nós. Não. Até mesmo porque, se nós formos ver, a gente está atrasado. Então eles não têm que ficar rasgando. Agora, espíritos inferiores, muitas das vezes eles vão te prender exatamente pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Eles vão rasgar elogios. Nossa, você está certo. E quem que não gosta de um elogio? Claro, né? Quando alguém te elogia, poxa, você vai falar, opa, aquela pessoa é minha amiga, eu vou trazer ela para o meu lado. A gente gosta, mas isso é só para a satisfação do nosso próprio ego. E não vai atingir ali a nossa essência. Então cuidado quando numa comunicação os espíritos estiverem ali rasgando elogios para a sua pessoa. Porque às vezes eles estão querendo exatamente te prender, te deixar vinculado a eles, conquistar a sua confiança, exaltando o seu orgulho e vaidade, e aquilo, gente, vocês vão ver, mais cedo ou mais tarde, quando a máscara cair, ou quando eles atingirem o seu objetivo, vocês vão ficar perdidos e sozinhos. Isso é aquele processo de fascinação que a gente comentou também capítulos atrás desse próprio livro dos médiuns. Então, Kardec fala, cuidado, está rasgando elogio para você, fique atento, porque bons espíritos não fazem isso não. Repito, nós já estamos atrasados nessa escala evolutiva. Nós já estamos atrasados. Então não tem que ficar batendo palma e elogiando a gente não. Tá? Lógico, não estou querendo também menosprezar ninguém. Mas todos nós estamos encarnados aqui, ninguém aqui é santo ou perfeito. Se fosse, nós não estaríamos aqui. Tá? Então, cuidado com isso, é outra coisa que Kardec chama atenção. Olá, Kelly, boa noite, seja bem-vinda. Também, uma outra coisa que Kardec coloca para a gente fechar os nossos comentários aqui, é justamente a questão da importância que os espíritos, principalmente inferiores, e quando eu digo espíritos inferiores, por favor, me entendam, são aqueles espíritos que estão ali na terceira ordem, tá? Que são ainda ignorantes e que não despertaram para esta realidade ou para essa verdade de que somos espíritos imortais e que o corpo é apenas um instrumento para nós atingirmos a evolução, tá? Então, quando eu falar inferior, é isso. Uma outra coisa que Kardec chama atenção é falar, olha, os espíritos inferiores, eles se preocupam com particularidades, com puerilidades da nossa vida. Enquanto que os espíritos superiores vão se preocupar com as questões elevadas, com aquilo que a gente precisa alcançar. Determinados detalhezinhos da sua vida, gente,
Não, espírito evoluído, espírito superior, espírito bom, não vão se preocupar. Por quê? Porque essas particularidades, esse cotidiano, diz respeito a nós e às nossas próprias escolhas. O objetivo central é a nossa evolução moral. Tá? Então, não vão preocupar com particularidades, não, tenham certeza disso. A preocupação deles é muito mais avançada, é com a questão moral, é com aquilo que você vai buscar naquela existência, no somatório das existências, ok? Eu vou parar por aqui exatamente por conta do nosso horário, e no nosso próximo encontro a gente termina de ver esses tópicos do item 267 do Livro dos Médiuns, ok? Espero que todos tenham conseguido fazer aí essas reflexões, que vocês continuem todos os trabalhos que cada um de vocês fazem na vida de vocês, um trabalho que seja ele espiritual, seja ele material, e que este conhecimento consiga auxiliá-los nessa trajetória e nessa caminhada. Que vocês desenvolvam cada vez mais este bom senso e atinjam o objetivo traçado para cada um de vocês em particular. Não se preocupe com os outros, mas com a sua própria evolução. Lógico, isso não significa egoísmo, não. Nós estamos aqui para cumprir uma determinada missão, que vocês descubram qual seja ela e consigam atingir os seus respectivos objetivos. Não, José Luiz, no sábado nós não temos, porque a gente pegou de segunda a sexta para estudar essas 5 obras básicas. Aí a gente se vê na próxima segunda-feira, na sequência com o estudo, a leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? A gratidão é toda nossa, que vocês tenham um excelente final de semana, de muita reflexão, de muita paz, saúde e principalmente esta sintonia com a própria espiritualidade. Que assim seja.